E aí, galera, tudo certo? Tudo tranquilo? Olha só, essa aula aí, que o título é Outras Propriedades das Substâncias, praticamente é algo que você já viu. Ele só dá uma agrupada, na verdade, em forças intermoleculares, vai mostrar um pouquinho de cadeia carbônica ali, grupos polares, e vai, de certa forma, montar uma aula já com conceitos antigos, tá? Então é mais uma revisada daquilo que você viu aí ao longo desse tetra 1 em alguns casos, tá? Dá uma olhadinha aí, forças intermoleculares, não esqueçam, aparece muito para você aqui a tal da ligação de hidrogênio. Isso é bem típico na molécula de água, ó. Lembre que a molécula de água ela consegue fazer ligação de hidrogênio porque ela tem o tal do H-FON, que é o H ligado ao F, H ligado ao O ou H ligado ao N. Como a molécula de água é polar, ó, existe uma força entre as moléculas vizinhas. E essa interação entre as moléculas vizinhas são as forças intermoleculares, ó. Como isso aqui é uma força muito intensa que surge entre as moléculas de água, o que vai acontecer? Nota aqui ó, que uma molécula de água consegue interagir com quatro ao redor dela. Isso aqui aumenta muito o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, uma das coisas que essas forças intermoleculares são responsáveis nas substâncias é pelo ponto de fusão e pelo ponto de ebulição. Quanto mais intenso isso aqui, maior é o ponto de fusão e maior é o ponto de ebulição. E quem aumenta bem isso é a tal da ligação de hidrogênio. Por isso que a água só ferve a 100 graus, como eu sempre falo. A água, pela massa que ela tem, ela deveria, quando digo a massa, ali entre aspas, a força-peso que eu teria atuando nela. Ela é uma molécula aí, entre aspas, levezinha, né? Ela deveria ferver a menos 100 e só ferve a 100 positivo, graças às ligações de hidrogênio. Aí o segundo caso que você enxerga aqui é o todo dipolo permanente. Também acontece em moléculas que têm polo. A água é polar, aqui também é polar. Isso aqui, você vai ver na química orgânica, é tal da cetona. Função cetona, essa aqui na verdade é acetona, que é o nome usual, ok? Ó, oxigênio é o polo negativo, porque o O é mais forte, né? Ele puxa elétrons e o carbono ali é o polo positivo. Mesma coisa aqui, ó, polo negativo e aqui seria o positivo. Vai surgir uma interação entre as moléculas vizinhas. Então, quer dizer, também acaba aumentando o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Apesar que ela não é tão intensa quanto a ligação de hidrogênio, porque note, a ligação de hidrogênio ela é feita com os três átomos que mais puxam elétron, flúor, oxigênio e nitrogênio. Aí depois a dipolo permanente, é mais fraca, né? E uma mais fraquinha ainda é a famosa dipolo induzido. Essa aí ela surge quando as moléculas são apolares, ó. Pode ver. N2, que é o famoso gás nitrogênio nas nossas condições, ele é apolar. Quando na forma gasosa, não existe nem interação entre elas. Agora, se eu começo a colocar pressão aqui, diminuo a temperatura, essas moléculas começam a ficar mais próximas e elas começam a interagir entre si. Mas é uma interação muito fraquinha porque eu não tenho polos opostos para elas interagirem. Ó. Por isso que o dipolo induzido é a força entre as moléculas mais fraquinha que tem. Tá? E a mais intensa seria a tal da ligação de hidrogênio. Diante de tudo isso aqui, não esqueça que pode surgir mais uma interação, só que daí não é entre as moléculas. Ó. Por exemplo, se eu pego aqui o sal de cozinha, ó. Sal de cozinha é um composto iônico e dissolve na água, por quê? Porque na água ele vai sofrer uma dissociação. Ele vai separar aqui as cargas positivas e as cargas negativas. Ó. Se eu coloco o sal na água, esse H+ aqui já vai interagir com o Cl-, né? Polos opostos. A mesma coisa que o oxigênio, como o O é negativo, ele já interage com o sódio, que é positivo. Mas isso aqui não é uma força entre moléculas, porque isso aqui não é molécula. Isso aqui são íons, na verdade, né? Por isso que o nome dessa interação é do tipo íon dipolo. E ele é mais intensa ainda que a ligação de hidrogênio. Outra coisa que interfere em ponto de fusão e ponto de ebulição também é a massa da molécula. Regra geral, se você comparar moléculas que fazem o mesmo tipo de força intermolecular, quem vai definir ebulição e fusão vai ser a massa. Daí, quanto maior a massa da molécula, vamos pensar, maior a força-peso atuando na molécula, mais difícil para entrar em ebulição. Então, também posso considerar a massa da molécula. Então, eu vou olhar primeiro as forças intermoleculares. Ah, empatou. As duas fazem ligações de hidrogênio. Então, geralmente, é a massa molecular que vai definir. Daí, quanto maior, maior o ponto de fusão e maior também o ponto de ebulição.
Outro ponto que tem que ficar muito ligado aí é a solubilidade dos compostos orgânicos, né? E regra geral, como solvente a água, né? Acha quais compostos orgânicos que vão dissolver na água e não vão dissolver na água. Isso é relativo, depende de algumas análises. Por exemplo, o que a gente já pode afirmar? Hidrocarboneto, ó, composto que só tem carbono e hidrogênio, eles são insolúveis em água. Não esqueça disso. Apareceu hidrocarboneto, eles são insolúveis, eles não dissolvem na água, eles não se misturam, vão formar diferentes fases. Exemplo típico, petróleo. Petróleo e hidrocarboneto. Petróleo é uma mistura, né, de diversos hidrocarbonetos. Quando tem um derramamento de petróleo no mar, ele acaba não se misturando com a água. Gasolina é um hidrocarboneto, colocou na água, também não se mistura. E uma outra função que é semelhante, mas não é a mesma coisa, né, que os hidrocarbonetos são os haleto orgânico, ó. Um haleto orgânico, quando tem um halogênio aqui, halogênio hoje do grupo 17, a antiga família 7A, o flúor, o cloro, o bromo e iodo. Então, o cloro ligado ao carbono, isso aqui é um haleto orgânico. Eles também são insolúveis em água, assim como os hidrocarbonetos. Então, eles não vão dissolver na água, os haletos orgânicos e os hidrocarbonetos. Agora, eu posso ter carbono e posso conseguir dissolver o composto em água, porque assim, regra geral, o carbono é hidrofóbico, ele tem fobia, ele tem medo, ele não quer se misturar com a água. Agora, os compostos orgânicos têm carbono e tem compostos orgânicos que são solúveis em água. Por exemplo, ó, você vai ver essa função um pouquinho mais para frente. Isso aqui é um álcool, esse álcool comum que você tem em casa aí, é o famoso etanol. Quer dizer, é claro que o etanol se mistura com a água. Tanto é que agora você está usando bastante o quê? O etanol 70%. Quer dizer, tem 70% de álcool e 30% de água. Só que se você observar o frasco do etanol 70%, você não consegue observar onde é que está a água, onde é que está o álcool, porque eles se misturam muito bem. Aí, qual que é a explicação? Por que eles se misturam muito bem? Devido às ligações de hidrogênio, né? Ó, aqui tem um polo, né? O O é mais forte, ele é positivo. Desculpa, o O é negativo e o H aqui é positivo. Então, quer dizer, aqui vai surgir uma ligação de hidrogênio, ó. Pega a molécula de água aí, por exemplo, coloca aqui, ó, água. Água também é um dipolo, né? Tem a parte negativa, a parte positiva, tá aqui, ó. Vai ter interação negativo de uma molécula com o positivo ali da água. Quer dizer, essa interação aqui ajuda o etanol a dissolver na água, forma uma ligação de hidrogênio. Agora, isso aqui também é um álcool. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 carbonos. Esse aqui é o butanol ou butanol. Ele é um álcool, né? Mas não é totalmente igual esse aqui. Por que ele é álcool? Porque tem o carbono saturado ligado ao grupo H. Tem carbono saturado ligado ao grupo H. Por isso pertence à função álcool. Só que a diferença é que esse cara aqui, ó, ele tem uma cadeia carbônica maior. Lembra que o professor falou antes? O carbono é hidrofóbico. Então, esse cara aqui, ele também vai formar ligação de hidrogênio com a água. Se eu colocar na água, vai ter uma certa interação por ligação de hidrogênio. Isso aí é tranquilo para o cara entender. Tem HO ali, vai ter a ligação de hidrogênio. Tá aqui, ó. Ele vai fazer, mas não vai dissolver tanto quanto o etanol. Por quê? Porque a cadeia carbônica é maior. E a cadeia carbônica é hidrofóbica. Por isso que ele já não dissolve tão bem na água. Então, 4 carbonos aqui, 5 carbonos, ele vai dissolver uma parte. Por isso que a gente diz que ele é parcialmente insolúvel. Ele não dissolve totalmente. Uma parte dissolve, a outra parte não. Agora, o etanol dissolve bem. Até 3 carbonos aqui no álcool, por exemplo, dissolve bem. Então, o propanol também vai dissolver bem. Aí, o butanol já não dissolve tão bem assim. E se você pegar um outro álcool maior, note que o professor desenhou diferente aqui para você entender que isso aqui é uma cadeia carbônica. Ó. Aqui é carbono, aqui é carbono, aqui é carbono, aqui é carbono e aqui é carbono. Se você contar, essa cadeia carbônica aqui é formada por 6 carbonos. Ela já aumentou ainda mais. Lembra? O carbono é hidrofóbico. Então, toda essa parte aqui não vai querer dissolver na água. Quer dizer, Chan, forma ligação de hidrogênio? Ainda forma ligação de hidrogênio com a água, que é o positivo, né? Que seria o negativo, ó. Ainda teria a interação ali. Porém, como a cadeia carbônica já é mais longa, já passou de 5 carbonos, a tendência é já não dissolver mais. Por isso que esse composto, mesmo tendo um grupo polar, mesmo tendo um OH, já não dissolve na água. Por quê, Xa? Devido ao tamanho da cadeia carbônica,
que já chegou em 6 carbonos. Então, 6 carbonos ou mais já não vai dissolver na água. Esse que é o problema. Tem uma parte polar, mas uma parte aqui que já não dissolve. Outro detalhe que tem que ficar muito atento é um composto aí que nós chamamos de sabão. Show, o que é o sabão? Tá aqui, ó. O sabão, ele é um sal, ó, isso aqui é como se fosse um sal de ácido, porque se eu tivesse aqui um H no lugar do Na, eu teria um ácido carboxílico. Então, ele é um sal de ácido carboxílico, um sal de ácido graxo. Xan, por que aparece um tal de sal de ácido graxo? Graxo quer dizer gordura, gordura tem cadeia longa. Tá? Então, o sabão, na verdade, você vai fazer soda, né? O NaOH mais a gordura. Por isso que ele conserva essa cadeia carbônica aqui da gordura. Por isso que ele é um sal de ácido graxo. Graxo quer dizer gordura, quer dizer cadeia longa. E o sabão tem algo bem interessante. Porque o sabão, eu sempre falo, ele faz o meio campo entre a água e a gordura. Por quê, Xan? Porque água e gordura não interagem. Porque a água é bem polar e a gordura é apolar. A gordura tem bastante carbono, então ela não dissolve na água. Só que aí quando você coloca um sabão ou um detergente, que no caso o detergente vai ser um sal de ácido sulfônico, nesse caso aqui, ó, no caso do sabão específico, o que acontece? Tá vendo que aqui tem uma ligação iônica, ó? Ah, mas é por que é iônica, Xan? Olha o sódio. Sódio é metal. Oxigênio é a metal. Isso gera muito polo. Aqui também, ó, tem um O, isso aqui é negativo. Esse carbono acaba ficando com caráter positivo, tem mais um O aqui. Então, quer dizer, essa parte aqui do sabão, que nós chamamos de cabeça, ali a cabeça do sabão, o desenho ficou tipo uma minhoca aí, ó, aqui é a cabeça, tá vendo? Essa cabeça aqui é bem polar. Se ela é polar, o que ela faz, Xan? Consegue interagir com a água. Por isso que o sabão dissolve na água, ó. Tem interação pelos polos opostos, tá vendo? Dessa maneira aí. Mesma coisa aqui, ó. Tem um sódio aqui, ó. Dá até um íon dipolo ali, ó. Tem um sódio aqui positivo com a negativo. Então, isto aqui ajuda o sabão a dissolver na água, mesmo que ele tenha bastante átomos de carbono, porque o carbono foge da água. Mas aí que tem a vantagem. Essa parte que foge da água, a gente diz que é uma parte hidrofóbica. Foge da água, ó. Hidrofóbica. Fobia é medo, né? Tem medo da água. Essa aqui a gente chama de hidrofílica. Ó. Hidrofílica, quer dizer amiga da água. Filo é amigo, né? Então ela é amiga da água. Essa parte aqui é hidrofóbica, ela foge. Só que a parte hidrofóbica tem sua vantagem. Como tem muito carbono, é bem longa essa cadeia. Carbono, 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 carbono. A tendência dessa parte aqui é ficar o quê? Apolar. Então a cauda do sabão, a gente diz que é apolar. Lembra da regrinha da semelhança? Semelhante dissolve semelhante. Por isso que a parte apolar consegue interagir com quem? Com a gordura. Por isso que o sabão consegue, entre aspas, misturar a gordura com a água. Ele faz o meio campo. Os dois sozinhos não se misturam. Mas se eu colocar sabão, aí acontece essa mistura. Aí eles começam a cercar a sujeira aqui ao redor com essa cauda, né? Vem aqui, cerca aqui a sujeira, cerca aqui. Sempre com essa cauda aqui de carbonos, ó, que é a parte apolar. Ela que vai interagir com a gordura. Isso aqui forma o que nós chamamos de micelas. É assim que ocorre a limpeza, ó. Micelas. Dessa maneira, ele vai se orientando aqui e vai cercando a sujeira, vai cercando a gordura, e é assim que vai ocorrer a limpeza. Outra coisa que é bom lembrar aqui, que o detergente ele também tem uma cadeia carbônica longa, ok? Só que aí vai aparecer aqui um pedaço do benzeno, né? Que seria o benzeno, e aí você vai ter aqui esse O3, é menos. Se aqui fosse um H, seria um ácido sulfônico. Como aparece um sódio aqui, o detergente, isso aqui é um detergente, ele é um sal de ácido sulfônico. Tá vendo que aqui tem uma parte bem polar também? Só que é a cabeça do detergente. Isso aqui seria a cauda, seria a parte apolar. Então, semelhante ao desenho que você tem no sabão. E não esqueça uma coisa, quando falam que o detergente é biodegradável, é porque ele não tem ramificações aqui, ó, nessa cadeia carbônica. Então, esse detergente aqui é biodegradável. É como se a bactéria conseguisse digerir isso aqui melhor. Agora, quando começam a aparecer ramificações aqui para você, ó, ele deixa de ser biodegradável, tá? Então, quando tem ramificações, o detergente vai ser não biodegradável.
Beleza, galera? Isso era só para você dar uma recapitulada em várias coisas que você já tinha visto, né? Para dar uma fixada e para você entender melhor essa aula aí que ele chamou de outras propriedades das substâncias. Valeu? Um abração e até a próxima aula.